Ele vira o corredor do mercado e vê a pessoa lá no fim, perto dos congelados. Conhece na hora aquele conhecido com quem ele não tem absolutamente nada para falar, além de um oi, tudo bem? Seguido de um silêncio constrangedor de 13 segundos até um dos dois inventar uma desculpa qualquer para ir embora. O carrinho ainda tá longe, dá tempo. Ele para na frente das prateleiras de macarrão, pega um pacote, vira, lê o rótulo inteiro, ingrediente por ingrediente, com uma atenção que aquele macarrão nunca recebeu na vida. Ele nem gosta daquele macarrão, nunca comprou aquela marca, mas agora sabe de cor quantos gramas de sódio tem em cada porção. Fica ali curvado, fingindo escolher entre dois pacotes praticamente idênticos. Pelo canto do olho, vê a pessoa passar pelo corredor, espera 3 segundos depois que ela desaparece de vista. Devolve o macarrão na prateleira, provavelmente no lugar errado, mas isso agora é problema de outra pessoa. E continua empurrando o carrinho, aliviado, como se tivesse acabado de escapar de alguma coisa grave. Não escapou de nada, só evitou 13 segundos de um oi, tudo bem. E o mais curioso é que se o outro tivesse visto ele primeiro, provavelmente estaria fazendo exatamente a mesma coisa 2 corredores antes, os dois se escondendo um do outro entre os mesmos pacotes de macarrão, sem que nenhum dos dois soubesse. Se você já fez isso e fez, não adianta fingir que não. Sabe que nunca foi sobre o macarrão, nunca foi sobre o macarrão. É sobre o quanto a gente prefere fingir um interesse absurdo por qualquer rótulo a admitir, nem que seja só para si mesmo, que não tem vontade nenhuma de enfrentar aquele oi, tudo bem? Vazio. A gente não usa distração como distração, a gente usa ela como escudo. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, o like e a inscrição ajudam o canal a chegar em mais gente. E se em algum momento isso aqui te fez refletir de verdade, tem um link de apoio na descrição. Agora pega sua água, seu café, coloca o celular no silencioso por alguns minutos e vem comigo. Tem uma coisa estranha em ser humano, a gente passa a vida inteira tentando controlar como os outros nos veem e nunca controla completamente nem como a gente se vê. Você já reparou como muda a voz dependendo de quem atende o telefone? Com a mãe é um tom, com o chefe é outro, com aquele amigo que te conhece desde criança é um terceiro, mais safado, mais cru, sem filtro. Qual desses é você? Tá certo. Pergunta chata. Ninguém gosta dessa pergunta, porque a resposta honesta é desconfortável. Talvez nenhum, talvez todos, um pouquinho. Talvez você seja uma colagem de versões editadas igualzinho àquele áudio. Mesa de bar, 4 pessoas, uma delas conta uma piada. 3 riem, a quarta também ri, um pouco atrasado, um pouco alto demais, porque não entendeu a piada. Mas entender não importa, importa não ficar de fora daquele riso coletivo por 2 segundos que pareciam uma eternidade. Ninguém percebe, ela também finge que não percebeu que fingiu. É engraçado como a gente tem mais medo de ficar 2 segundos fora de sincronia com um grupo do que de tecnicamente mentir com o próprio rosto. Dostoiévski escreveu uma frase que parece simples até você aplicar ela na sua própria vida. Quanto mais ama a humanidade em geral, menos ama as pessoas em particular. Reparou como é mais fácil amar as pessoas no abstrato do que aguentar uma pessoa específica sendo chata numa quarta-feira? É mais fácil postar sobre empatia do que responder o áudio de 15 minutos que sua tia mandou. É mais fácil acreditar na humanidade do que rir de verdade da piada ruim do seu amigo. A humanidade em geral não te decepciona, não te chama à tarde da noite, não espera nada de você. As pessoas específicas sim. Volta pro celular. Você já entrou no perfil de alguém sem querer? Tipo, o dedo simplesmente foi e depois de 30 segundos percebeu que já tinha ido parar no perfil da prima da ex-namorada do seu vizinho? Ninguém pediu pra você ir até ali, não tinha motivo, não tinha plano, mas o dedo foi. A gente chama isso de distração, mas não é bem assim.
É mais parecido com coçar uma ferida que a gente nem sabia que tinha. Alguma coisa ali dói de um jeito que a curiosidade tenta cobrir, e você sai de lá sem nenhuma informação útil, só um vago mal-estar, tipo ter comido rápido demais. Freud tinha um jeito nada gentil de explicar isso. A gente repete o que dói porque uma parte da mente confunde repetição com controle. Se eu já sofri olhando, então olhar de novo é, no fundo, uma tentativa idiota de provar que dessa vez eu aguento. Só que ninguém aguenta. A gente só fica mais treinado em fingir que aguentou. Alguém digita uma mensagem, apaga, digita de novo, mais curta, apaga, fica olhando pro balãozinho vazio por um tempo longo demais para uma pessoa que só ia mandar um oi. E aí, clássico, sai do aplicativo, entra de novo 5 minutos depois só para ver se a pessoa ficou online sem responder. Ficou. Aqui dói mais do que qualquer coisa que a gente poderia ter escrito, porque no fundo a gente não quer só uma resposta, a gente quer uma prova de que a gente importou o suficiente para interromper o que a outra pessoa estava fazendo. Isso é ridículo, né? Terrivelmente pequeno, terrivelmente humano, e ao mesmo tempo, se você parar para pensar, é basicamente a mesma engrenagem que fez você trabalhar até tarde só para ouvir um bom trabalho, a mesma engrenagem que faz você sorrir mais largo quando alguém elogia sua roupa, a mesma que faz doer quando um post seu não performa bem. Validação não é uma coisa que a gente busca de vez em quando, é um motor, e o motor não escolhe onde é ligado, ele liga no store visualizado às 3 da manhã, no like que demorou, na resposta seca, no vi e não respondi, que vira um julgamento moral silencioso sobre o seu valor como pessoa. E Jung tinha uma ideia meio incômoda. Parte do que a gente chama de personalidade é na real uma máscara construída para sobreviver socialmente. Ele chamava isso de persona. O problema não é ter uma máscara, todo mundo tem. O problema é esquecer que ela é uma máscara. É começar a achar que a versão que você usa no trabalho é o verdadeiro você, e a versão que aparece só quando ninguém tá olhando é o que? Um erro, um bug. Alguém organiza a mesa de trabalho, alinha os cadernos, limpa o monitor, prepara o café, abre o notebook, e aí assiste um vídeo de como ser mais produtivo, depois outro, depois um sobre rotina matinal de gente bem sucedida. 40 minutos depois, 0 linha escrita, 0 tarefa feita, mas ele sente que trabalhou, porque o corpo ficou perto do trabalho, só não fez o trabalho. Isso tem nome, mas o nome não importa tanto quanto o mecanismo. É mais confortável se preparar para fazer do que fazer, porque se preparar não tem risco de dar errado. Fazer, sim. E aqui mora uma coisa cruel. Quanto mais alguém tem medo de fazer errado, mais ele finge estar se organizando para fazer certo. A procrastinação, boa parte das vezes, não é preguiça, é medo disfarçado de planejamento. Viktor Frankl escreveu isso depois de sobreviver a um campo de concentração. Não é pouca coisa, é bom lembrar disso antes de citar a frase como se fosse post motivacional. O segredo da existência humana consiste não apenas em viver, mas em encontrar algo pelo qual viver. E talvez seja exatamente isso que falta na cena da mesa organizada e do vídeo de produtividade. Não é falta de disciplina, é falta de motivo, porque quando existe um motivo real, não um motivo bonito do vídeo motivacional, mas um motivo que dói de tão verdadeiro, ninguém precisa assistir 7 vídeos sobre como começar. A pessoa simplesmente começa mal, torto, mas começa. Imagine comigo, alguém deitado de madrugada repassando uma conversa de 3 anos atrás. Eu devia ter falado diferente porque eu disse aquilo. Será que ela lembra disso do jeito que eu lembro? Ninguém mais no mundo tá pensando nessa conversa. Só é essa pessoa, sozinha, no escuro, reescrevendo um diálogo que já aconteceu, como se reescrevesse e mudasse alguma coisa. E muda, na verdade. Muda a pessoa que fica remoendo, vai dormir um pouco mais cansada, um pouco mais convencida de que errou, um pouco mais sozinha, mesmo estando na própria cama, no próprio quarto, segura. E Schopenhauer, que não era exatamente um cara de bom humor, dizia que boa parte do sofrimento humano vem da distância entre o que a gente espera e o que a gente recebe.
Mas talvez tenha uma distância ainda pior. A distância entre quem a gente foi numa conversa antiga e quem a gente gostaria de ter sido. A gente não sofre pelo passado, sofre pela versão editada do passado que a própria cabeça continua produzindo, tipo um diretor obsessivo que nunca aprova o corte final. E aqui a coisa começa a ficar mais profunda. Presta atenção, porque todas essas cenas, o áudio apagado 4 vezes, o riso forçado na mesa do bar, o dedo que foi sozinho até o perfil errado, a mensagem digitada e apagada, o vídeo de produtividade assistindo em vez de trabalhar, conversa antiga remoída de madrugada, todas elas têm o mesmo fundo. Não é sobre comunicação, não é sobre produtividade, não é sobre memória, é sobre uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz em voz alta porque tem vergonha até de admitir que ela existe. Será que, se eu aparecer do jeito que eu realmente sou, alguém ainda fica? Dostoiévski tinha uma frase que parece ingênua até você entender o peso dela. O homem é um mistério, é preciso decifrá-lo. Só que tem um detalhe cruel nessa frase. A gente gasta a vida inteira tentando decifrar os outros, analisando o print, contando minutos de respostas, procurando indiretas em post de store e esquece completamente de tentar decifrar a própria engrenagem. É mais fácil psicanalizar um vi e não respondeu do vizinho do que perguntar para si mesmo por que aquilo dói tanto. Uma criança de colo chorando sendo pega no colo por alguém e para de chorar quase instantaneamente, não porque o problema sumiu, a fralda continua molhada, a fome continua ali, mas o corpo dela relaxou porque alguém apareceu. Curioso, né? A gente nasce sabendo no corpo que presença cura mais rápido do que solução. E em algum lugar no caminho entre a infância e a vida adulta cheia de deadlines, currículos e status no WhatsApp, a gente esquece disso, começa a achar que precisa resolver o problema para merecer colo. Dostoiévski dizia que a alma se cura perto das crianças. Talvez seja porque perto delas a gente lembra por uns minutos que dava para simplesmente serviço sem precisar performar nada. Mas performar virou padrão e performar cansa. Você já reparou como às vezes você sai de um encontro social que teoricamente foi bom? Todo mundo se divertiu, ninguém brigou e mesmo assim você chega em casa exausto, meio vazio, sem saber explicar porquê, provavelmente porque durante 3 horas você não parou de calcular o que dizer, como reagir, quando rir, quando concordar, quando fingir que concordou. Ninguém te agrediu, mas você trabalhou o tempo inteiro. Manter a máscara é trabalho, um trabalho que ninguém paga e que a maioria nem percebe que faz. E aí que mora talvez a parte mais desconfortável disso tudo. A solidão que mais dói não é a de ficar sozinho, é a de estar cercado de gente e mesmo assim sentir que ninguém ali conhece a versão sem edição, a versão que apaga áudio 4 vezes, a versão que ri sem entender a piada, a versão que fica remoendo conversa de madrugada, porque se ninguém conhece essa versão, alguma parte da mente conclui silenciosamente que talvez essa versão nem mereça ser conhecida. A mesma pessoa do começo, mesma cama, mesmo celular na mão, só que dessa vez ela grava o áudio uma única vez. Não fica perfeito. A voz treme um pouco no meio. Ela quase apaga, mas não apaga. Manda. E fica ali olhando pro áudio enviado com aquele misto de alívio e pavor de quem finalmente disse algo verdadeiro, sem saber ainda se vai ser bem recebido. Não tem trilha sonora triunfante. Não tem resposta perfeita chegando 5 segundos depois. Só o silêncio de sempre, o mesmo silêncio de antes. A diferença é que dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, quem mandou a mensagem foi ela, e não a versão editada dela. A liberdade de consciência é isso, de um jeito nada poético, é a liberdade de errar sendo você mesmo, em vez de acertar sendo uma cópia editada. Dostoiévski avisou, não tem nada mais sedutor pro ser humano do que essa liberdade, e também nada mais doloroso. Sedutora porque no fundo é tudo que a gente quer, parar de calcular, parar de editar, parar de ensaiar no banho as próprias frases. Dolorosas porque, sem a máscara, a gente fica exposto a ser rejeitado por quem realmente é. E não só por uma versão editada e segura de si mesmo. Não sei se isso muda alguma coisa amanhã. Provavelmente você vai apagar uma mensagem de
novo, vai rir de uma piada que não entendeu, vai entrar no perfil de alguém sem saber muito bem porquê. A gente não se cura desses hábitos assistindo um vídeo, mas talvez a próxima vez que sua mão for parar sozinha num perfil ou seu dedo for apagar um áudio pela quarta vez, alguma coisa em você reconheça o que está acontecendo ali, e reconhecer já é diferente de repetir no automático. Não é solução, é só começar a perceber, o resto cada um decifra sozinho.